Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui. E o nosso tema de hoje é tumores cardíacos. E claro que a primeira pergunta é justamente essa. Existem realmente tumores cardíacos? É uma pergunta curiosa que eu acho que quando a gente fala, qualquer pessoa que menciona essa palavra, esse termo, né, tumor cardíaco, muitas pessoas acabam se assustando, Marcos. Porque a gente não ouve falar tanto disso, né? Ah, fulano teve um tumor no cérebro, fulano teve um tumor no pulmão, no pâncreas, no estômago, no intestino, até nos ossos, na próstata, mas não é comum a gente ouvir falar que alguém teve um tumor no coração. Isso decorre de uma propriedade muito, muito peculiar do coração de habitualmente não ter divisão celular. As células não costumam se dividir. Elas podem hipertrofiar, mas elas normalmente não se dividem. E por não haver essa divisão, via de regra, tem algumas exceções particulares, mas via de regra, a célula cardíaca, o músculo estriado cardíaco, ele não se divide. Por essa razão histológica, a gente não encontra tão frequentemente tumores cardíacos. Mas os tumores existem sim, eles são bem raros, mas eles podem existir. Aqui mencionando os tumores primários, né? Existem tumores primários do coração, eles se originam por um defeito habitualmente genético que faz com que aquela célula que não era para se dividir acabe se dividindo e formando uma tumoração no interior do coração. Mas também existem, e são até mais frequentes, aqui a gente está comparando uma coisa muito rara com a outra que é rara. Eu estou falando o termo mais frequente, mas não quer dizer que a gente vai achar por aí todo dia esse tipo de situação. Mas existem e são um pouco mais frequentes, ou um pouco menos raros do que os tumores primários. Existem também os tumores secundários, tumores metastáticos no coração. Muitas vezes eles não são, esses tumores metastáticos às vezes acabam não sendo diagnosticados, são de mais difícil identificação, muitos deles só são reconhecidos quando o paciente faz autópsia, embora eles possam se apresentar com sinais e sintomas clínicos e serem visualizados em exames, apresentar sintomas nos pacientes e a gente poder fazer esse diagnóstico. Mas os tumores, eles podem, a gente ouve também muito isso, né? Ah, fulano teve um tumor e esse tumor deu metástase para o fígado, esse tumor deu metástase para o pulmão, para o cérebro, para os ossos, que geralmente são os locais mais frequentes, né? O coração também pode ser acometido por esses tumores, mas menos frequentemente do que esses outros órgãos que a gente mencionou aqui, e algumas vezes só identificado por meio de autópsia, já depois que o paciente vem a falecer, que faz uma revisão geral e você identifica. Embora ele possa dar sintomas clínicos, ele algumas vezes passa despercebido. Os tumores primários, eles são mais facilmente detectados, né, de um modo geral, são mais facilmente detectados, e por essa razão a gente consegue identificar e enxergar e saber que o paciente teve o tumor. Mas no conjunto geral, a resposta é sim, existem tumores cardíacos, mas eles são bastante infrequentes, bastante raros. Agora, quais são os sintomas? Como é que a gente consegue identificar? Os sintomas dependem muito do comportamento do tumor, do que o tumor acaba produzindo de efeitos no coração. Existem alguns tipos de tumores, por exemplo, Marcos, que se fragmentam. São tumores mais, a gente chama esse termo de friáveis. São tumores mais moles, mais delicados, vamos dizer assim. O tecido é delicado e ele acaba se fragmentando com maior facilidade. Porque a gente precisa lembrar que o coração é um órgão pelo qual passa aproximadamente 5 litros de sangue por minuto, né, dentro do coração. Então, a gente tem que entender que tem um fluxo contínuo, né, de líquido passando ali, lavando. É como se você colocasse uma peça de carne bastante delicada e colocasse ela debaixo da torneira e deixasse ela lá durante muito, muito, muito tempo, né? Uma hora, essa peça de carne ela vai deixar soltar algum fiapinho, algum pedaço dela vai acabar se soltando, e é isso que pode acontecer como manifestação de sintomas em alguns pacientes com tumores
intracardíacos, tumores que acontecem dentro das cavidades do coração. Devido ao fluxo contínuo de sangue, isso acaba fragmentando o tumor e ele pode causar o que a gente chama de embolização, né? E o paciente poder ter sintomas, na verdade ele não são nem sintomas, ele tem um quadro clínico igual ao de um AVC, dos AVCs cardioembólicos, dos AVCs por ruptura de placa aterosclerótica, só que em vez do causador do AVC ter sido um coágulo que se formou, uma placa de gordura, o causador daquela obstrução lá no cérebro do paciente foi um fragmento do tumor que estava originado dentro do coração. Então esse é um dos sintomas que podem acometer os pacientes com tumores cardíacos. A embolização, que pode resultar em diversos sintomas, dependendo de para onde vá esse fragmento, esse êmbolo, mas o mais comum, pelo direcionamento de fluxo de sangue, o mais comum, o mais frequente daqui acontecer é o AVC. Os pacientes também podem ter insuficiência cardíaca obstrutiva, porque imaginem que você tem uma cavidade, né, você tem um espaço por onde o sangue deveria estar passando e fluindo livremente, e de repente, não de repente, né, mas em algum momento, esse tumor ele passa a crescer e ocupa um espaço dentro do coração, e isso vai limitar a quantidade de sangue que vai poder passar ali dentro. E aí, por o coração não desempenhar adequadamente as suas funções, você vai ter manifestações do que a gente chama de insuficiência cardíaca, que são aqueles sintomas bastante conhecidos que a gente já tem abordado aqui por diversas outras ocasiões. O paciente sente cansaço, falta de ar, uma fadiga extrema, sente fraqueza nas pernas, às vezes tonturas, inchaço nos pés. Esses são sintomas que são bastante frequentes dos pacientes com insuficiência cardíaca, e o tumor cardíaco ele pode mimetizar outras causas de insuficiência cardíaca, ele pode se comportar como uma causa obstrutiva de insuficiência cardíaca. Quando o tumor ele invade o músculo cardíaco, quando ele invade a bomba de fato do coração, ele não fica só dentro da cavidade do coração, quando ele invade o músculo, você pode ter também o aparecimento de arritmias, porque ali naquele músculo está passando corrente elétrica, e aí esse tumor ele vai invadir, vai alterar o direcionamento da corrente elétrica no interior do coração e pode produzir arritmias cardíacas. E, como todos os tumores, como é natural, os tumores eles acabam liberando citocinas, que são substâncias inflamatórias, que resultam em sintomas sistêmicos do paciente. O paciente pode ter febre, uma febre que não se diagnostica, não se sabe o que é. O paciente pode ter uma perda de peso inexplicada. Então, esses sintomas constitucionais também podem estar presentes nos pacientes com tumores cardíacos. Agora, como é que se descobre se a pessoa tem realmente um tumor cardíaco? Às vezes você descobre porque você tem uma suspeita de uma dessas doenças, né? Como a gente disse aqui, você tem uma embolização, então o paciente tem um AVC, você vai fazer a investigação do AVC. O paciente tem sintomas de insuficiência cardíaca, você vai tentar definir de onde veio essa insuficiência cardíaca. O paciente apresenta uma arritmia e você vai tentar dar o diagnóstico da origem, da causa dessa arritmia. E ao fazer a investigação, com exames de imagem, geralmente, você detecta o tumor. Em outras ocasiões, você está procurando uma outra coisa que não esperava, você vai procurar alguma coisa no pulmão e simplesmente você detecta um tumor que até então era assintomático. O paciente não apresentava nada. Mas, de um modo geral, como você descobre que tem um tumor cardíaco, é por meio de exames de imagem. Não há, via de regra, não há nenhuma característica clínica que a gente possa apontar como sendo totalmente específica de algum tumor cardíaco. Existe um som da ausculta do coração que é extremamente difícil de ser ouvido, até mesmo por médicos especialistas, que é o que a gente chama de plop cardíaco, que é quando esse tumor ele bate lá os tumores de átrio esquerdo, eles batem lá na válvula mitral e fazem um som muito específico do coração, mas isso até para cardiologista que ausculta o coração, ausculta bem, é especialista nisso, é extremamente difícil de ser detectado e diagnosticado. A via mais comum na atualidade é o diagnóstico por meio de exames de imagem. O exame de imagem mais
mais prático para fazer esse diagnóstico seria o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Esse eco ele pode ser transtorácico, que é quando você faz colocando o transdutor em cima do tórax do paciente, ou pode ser transesofágico, que é quando você faz uma espécie de endoscopia, e nessa endoscopia você realiza a ultrassonografia do coração. Existem outros exames também que podem ser feitos para dar esse diagnóstico, como tomografia cardíaca, ressonância magnética e até mesmo para a identificação de eventuais metástases ou fontes primárias de um tumor que tenha se espalhado para o coração. Você pode recorrer a exames como PET scan. O diagnóstico mesmo histológico, o diagnóstico de qual é o tipo do tumor, ele é feito através da biópsia, mas habitualmente essa biópsia já é feita após o tumor ser retirado. Existem muito poucos casos em que você vai lá acessar o tumor, biopsiar o tumor antes mesmo dele ter sido retirado do interior do coração. Mas o diagnóstico é esse, por imagem, fazer algum exame de imagem, ecocardiograma, ressonância, tomografia, ou o diagnóstico histológico por meio da biópsia. Vamos falar do tratamento? É difícil um tratamento? É fácil? Habitualmente, Marcos, para o tumor cardíaco primário mais comum, quando a gente fala de tumor cardíaco, o médico, o cardiologista, ele pensa logo são tumores raros, como a gente falou no início, mas dentro dessa raridade, a gente pensa no tumor mais frequente, que é o que a gente chama de mixoma atrial. São tumores benignos, que às vezes, apesar de serem benignos, eles podem recorrer, eles podem reaparecer no paciente, e habitualmente o tratamento dos mixomas, que são os tumores cardíacos mais frequentes, o tratamento é cirúrgico. O paciente precisa fazer uma cirurgia cardíaca, né, a cirurgia convencional, em que você abre o tórax, você abre o coração, além de abrir o tórax, e remove o tumor. Esse tratamento é o padrão para os mixomas atriais. Existem outros tumores, como alguns fibromas e fibroelastomas, que são tão pequenos e muitas vezes não crescem, não causam sintomas, que eles podem ser acompanhados no paciente, eles podem ser acompanhados sem a necessidade de uma cirurgia de indicação logo inicial, de cara. Mas habitualmente o tratamento de tumores intracardíacos, o tumor que ele se apresenta no interior da cavidade do coração, o tratamento habitualmente é cirúrgico. Você vai lá e remove o tumor e depois faz a biópsia e a histologia para definir qual era o tipo do tecido. Se ele for muito pequeno e tiver essas características que sugiram um tumor que não irá crescer tanto e não vai causar sintomas no paciente, pode-se fazer um acompanhamento bem próximo, bem de perto do paciente. E para aqueles que invadem a estrutura do coração, né, o miocárdio, aí tem que ser definido se é um tumor metastático, por exemplo, porque aí você vai planeja-se com o oncologista fazer o tratamento mais específico para isso, e que pode, em alguns casos, inclusive chegar até a necessidade de transplante cardíaco. Habitualmente a resposta padrão o tratamento de tumores cardíacos, habitualmente é cirúrgico para remover o tumor. Aqui no nosso WhatsApp, 992053030, tem perguntas chegando. Doutor Wander, meu filho tem 21 anos de idade, as batidas do coração dele é 60. Tem vezes que dá 69 e a pressão 12/7. Quero saber se é normal. Sim, é normal sim. A frequência cardíaca padrão eles que o filho tem quantos anos? 21. 21, pronto. Já é adulto, né? Adulto jovem, mas é adulto. Frequência padrão de um adulto é arredondada, como a gente vive no sistema decimal, centesimal, ela é arredondada para 50 a 100 batimentos por minuto, né? Eu digo arredondada porque alguns estudos mostram que em torno de 95, 96 já seria de fato o limite superior à normalidade para alguns pacientes, mas a gente deixa esse padrão para 50 a 100 batimentos por minuto. Como ele está aí em torno de 60, 60 e poucos, ele está dentro da normalidade. É bem frequente que pessoas jovens e bem treinadas, né, que façam exercício físico, tenham um bom treino cardiovascular, elas tenham a frequência cardíaca que se aproxime mais desse valor menor, em torno de 50, 60, e isso acaba sendo um efeito benéfico, pelo menos estando dentro dessa faixa de 50 a 100, acaba sendo um efeito benéfico e protetor para o coração, porque você imagine que o coração não para de trabalhar em momento algum da nossa vida, né, nem do nosso dia, é da nossa vida, bate aí em torno de 80 a 100 mil vezes por dia,
né? Ao longo de alguns anos aí, você tem alguns bilhões de batidas do coração. Então, se você tem uma frequência menor de batidas, se ele bate menos vezes por minuto, estando dentro dessa faixa da normalidade, isso acaba tendo um efeito protetor para o coração. É lógico que se você passa a ter uma bradiarritmia, ou uma arritmia lenta, o coração começa a bater 35, 30 batimentos por minuto, isso já começa a comprometer a circulação sanguínea e o paciente passa a ter sintomas. Isso não é desejável e precisa ser tratado. Mas dentro dessa faixa da normalidade, você está mais próximo da frequência aí de 50, 60, é benéfico ao coração. Tem mais perguntas chegando aqui, bom dia. Marcos Danta, bom dia. Pergunta ao Dr. Wander, porque minha sogra, ela toma medicamento de arritmia e angina. Só que agora, de uns tempos para cá, os pés dela tá dando para ficar inchado. O que pode ser? O que é que pode ser? Se ela tem arritmia e já tem angina, né, já tem a presunção de que ela tem doença cardíaca, né? Uma das possibilidades aí, né, desse edema de membros inferiores é a de que ela tenha desenvolvido, associado à arritmia e à angina, tenha desenvolvido insuficiência cardíaca, que o coração não está mais conseguindo bombear, né, o sangue da forma apropriada para distribuí-lo ao corpo. E isso resulta como efeito final o paciente ter sintomas como cansaço, falta de ar e também edema de membros inferiores, inchaço. Existem muitas causas para inchaço. Isso pode ser a circulação venosa, né, insuficiência venosa periférica, isso pode ser por doença no fígado, pode ser tireoide, pode ser problema de rins, mas aqui, como ela mencionou que o paciente já tem doença cardíaca, já tem arritmia, já tem angina, esse edema, esse inchaço nos pés pode ser por conta de insuficiência cardíaca, que é o que a gente chama popularmente de coração crescido, embora ele não necessariamente precise aumentar de tamanho. Algumas vezes ele é apenas fraco, ele não tem força suficiente para bombear o coração. Lembra ainda, por último, que inchaço nos pés e edema de membros inferiores pode ser também efeito colateral de remédios, né? Alguns medicamentos, inclusive alguns medicamentos que ajudam a tratar o coração, como por exemplo o anlodipino, eles podem produzir como efeito colateral um pouco de inchaço de edema de membros inferiores, desde que não seja algo muito pronunciado, né, visível e exagerado, eles podem produzir sim como efeito colateral edema de membros inferiores. Então, essa é a lista de possibilidades aí do caso. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Antônio, bom dia, doutor. Doutor, meu marido tem 58 anos, vai fazer 59. Ele descobriu há pouco tempo que tem problema de coração crescido e arritmia. Qualquer movimento assim, que ele se agite, ele fica logo cansado, em tempo de morrer. Cansado mesmo, que a gente pensa que ele vai se apagar. E o médico que está acompanhando ele, esse dia ele foi para ele aumentou a dosagem do remédio e passou um tranquilizante para ele não se, qualquer movimento assim que ele tem, ele se agitar, ele fica cansado. E aí, doutor Wander? Exatamente, esse é o que acontece com os pacientes que têm habitualmente o diagnóstico de insuficiência cardíaca. O coração, ele é como sendo um motor, né, da nossa circulação. Você pensa como um motor de um veículo, de um carro, né? Se você está andando na cidade, você coloca marcha lenta. Primeiro, aqui em Caicó, pelo menos, a gente dificilmente vai precisar passar uma quinta marcha dentro das ruas da nossa cidade, né? Só se a gente pegar aqui a BR, o anel viário, que a gente vai precisar disso. Então, de um modo geral, quando a gente anda aqui dentro da cidade, a gente usa marchas mais lentas. Quando a gente tem necessidade de ir para a estrada, de atravessar de uma cidade a outra, a gente coloca as marchas mais altas e o motor passa a ter um giro mais alto. Mesma coisa acontece com o nosso coração. Ele trabalha de acordo com as necessidades do nosso organismo. Quando o nosso organismo necessita de mais, ele oferece mais. Quando não necessita tanto, ele oferece menos. O que é que acontece com o paciente que tem insuficiência cardíaca? Ele não tem muito motor para oferecer. Então, na hora que o corpo precisa de mais, o corpo exige do coração, o coração não é capaz de dar, e aí o paciente passa a apresentar cansaço. E que situações são essas? Em geral, se a gente for procurar saber, são situações nas quais, de uma forma direta ou indireta, você tem um aumento da atividade adrenérgica. A adrenalina aumenta. O que seriam isso? Estresse, raiva, exercício físico, até mesmo infecções para pacientes com insuficiência cardíaca mais avançada, até mesmo infecções que resultam em febre, descarregam
ativam esse sistema adrenérgico, descarregam a adrenalina no nosso corpo e fazem com que forcem o nosso coração a tentar trabalhar mais, só que ele não consegue. E aí, por não conseguir atender essa expectativa do organismo, o paciente acaba sentindo os sintomas e acaba cansando. Essa é uma história natural da doença do paciente que tem insuficiência cardíaca. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor. Eu caminho diariamente, faço 10, 12 quilômetros. E as minhas mãos, elas incham muito, chega a ficar um desconforto. Eu gostaria de saber por que isso acontece. Obrigada, bom dia. Por que isso acontece? Não sei. Com essa descrição não consigo ver uma relação direta. Eu preciso ser bem franco com as minhas limitações, né? A gente tenta responder tudo que sabe, mas algumas coisas a gente realmente não tem explicação. Por essa descrição que ela está fazendo, ela está tentando correlacionar uma causa e efeito. Ela caminha e, ao caminhar, ela tem um edema só das mãos. Eu não sei. Primeiro, o edema de mãos não é um edema muito frequente na cardiologia, certo? O edema da cardiologia é um edema que a gente chama de gravitacional. Ele começa a acontecer mais frequentemente nos pés, aí quando vai progredindo, chega a tornozelos, pernas, pode subir para coxas. Alguns pacientes com doenças bem avançadas podem ter também, inclusive, edema generalizado, que a gente chama de anasarca, mas é mais infrequente. Com certeza não é frequente você ter uma doença cardíaca que promova um edema localizado apenas nas mãos. Isso não é um efeito comum. Mas pensando não apenas como cardiologista e sim como clínico, de um modo geral, eu também não consigo ver, pelo menos não está me vindo à cabeça aqui agora, nenhuma relação direta entre o ato de caminhar e esse edema que ela apresenta nas mãos. Será que ela tem uma artrite? Será que é um problema nas articulações que está promovendo esse inchaço? Será que ele vem com dor associado? Talvez seria o primeiro caminho a ser investigado, seria a eventual possibilidade de alguma doença inflamatória localizada especificamente nas mãos e que produzisse esse efeito. O que eu não consigo ver e realmente não tenho explicação para dar agora é essa relação entre você fazer a caminhada e essa caminhada provocar ali naquela hora o edema, o inchaço nas mãos. Ok, Dr. Wander, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Conversamos hoje aqui no nosso quadro Check-up no rádio com o médico cardiologista Wander Weyden, da Clínica São José. Dr. Wander, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. São 7h48, confirmando 7h48. O deputado estadual Kelpis Lima foi escolhido presidente da CPI da Covid-19 na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Enquanto foi designado relator, o deputado estadual Francisco do PT. Já os deputados Gustavo Carvalho e Jorge Soares são membros titulares. A abertura da reunião de instalação da CPI da Covid aconteceu às 14h30 de ontem e foi presidida pelo deputado Getúlio Rego, já que ele é o parlamentar com maior número de mandatos dentre os seus membros. Após a escolha dos nomes, Kelpis Lima assumiu a presidência dos trabalhos com a finalidade de investigar 12 contratos no valor de 72 milhões de reais. Os trabalhos serão realizados nas tardes de quarta e quinta-feira durante 120 dias. O primeiro requerimento a ser encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde é sobre o envio de cópias de todos os 12 contratos de licitações fechadas ou não pela pasta. 7h49, confirmando 7h49, vou para um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós vamos conversar aqui no nosso Panorama 95, com o Chiquinho e a Ana. Eles que são o casal coordenador diocesano da Pastoral Familiar. Daqui a pouco nós vamos falar aqui no programa sobre a Semana Nacional da Família. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Santa Clara é o café que todo mundo quer. Santa Clara é o café que todo mundo quer. Paladar fino e gostoso, qualidade sem igual. Café Nosso Sabor
Santa Clara é o café que todo mundo quer. Oi! É o forró, Mastruz com leite. A Clínica Fácil você já conhece. Agora quero lhe apresentar a Clínica Fácil Odontologia, uma nova unidade que traz preço justo em todos os procedimentos odontológicos. Aparelho ortodôntico, limpeza, clareamento, canal e outros. Faça agora uma avaliação gratuita. Isso mesmo, avaliação gratuita. Agora você pode cuidar da saúde bucal a preço justo. Marque sua avaliação agora mesmo. Fone 99602-8274. 99602-8274. Clínica Fácil Odontologia. Avenida Coronel Martiniano, número 1295, Penedo, ao lado da Academia de Irã. Siga nosso Instagram, @Clínica Fácil Odontologia. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santé, Rua Joaquim Gregório 130, Penedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones 99687-8877 e 3421-1308. Caicó agora conta com a Veteripet, uma clínica veterinária especializada em pequenos animais, com pet shop, atendimento veterinário, bioimagem, ultrassom, exames, internamento e cirurgias. Veteripet, mais saúde e carinho pro seu bichinho. Ligue 3421-1263. Ouça toda sexta-feira o médico veterinário Dr. Robinson Góes no Panorama 95 com dicas de saúde animal. Ótica Mirna, a ótica onde você vê bem e é bem visto, traz a maior promoção da cidade. Óculos de grau completo por apenas 10 vezes de R$ 29,90. É isso mesmo que você ouviu. Óculos de grau completo em 10 parcelas de R$ 29,90. Marque seu exame de vista e venha hoje mesmo à Ótica Mirna comprar seus óculos de grau completo com armações com garantia e lentes visão simples ou bifocais, multifocais em 10 parcelas de R$ 29,90. Promoção assim só nas Óticas Mirna, pois só a Óticas Mirna faz o que nenhuma outra faz. Óticas Mirna, laboratório próprio com fabricação e montagem digital. Mais de 37 anos, a ótica onde você vê bem e é bem visto. Óticas Mirna. Para empresas que têm responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e querem fazer o descarte de forma correta de seus resíduos. Realize os serviços de coleta, transporte, armazenamento, incineração e destinação final de resíduos de sua empresa com quem tem mais de 10 anos de experiência e credibilidade. A CRIO é uma empresa especializada no ramo de gerenciamento e tratamento de resíduos perigosos e não perigosos e possui uma ampla estação de tratamento. Atendemos hospitais, laboratórios, clínicas médicas, dentárias, clínicas veterinárias, farmácias e todas as empresas que geram resíduos desta categoria. Acesse www.crioambiental.com.br e conheça todos os nossos serviços ou entre em contato pelos telefones 84 3206 3750 99692 3310 em Natal ou WhatsApp 84 98740 7034 em Caicó. Crio Soluções Ambientais, qualidade, eficiência e responsabilidade. Você que sofre com ansiedade, depressão, medos, traumas, estresse ou vícios, pare de sofrer. Marque sua consulta hoje mesmo com o especialista João Marcelo, hipnoterapeuta, que trata os seus pacientes por meio da hipnose clínica, um método revolucionário e eficaz. Após a terapia, você terá outra qualidade de vida. Lembre-se que sua saúde é fundamental. Atendemos na Clínica Renovare, na Coronel Martiniano, vizinho à Academia de Irã. Para agendar sua consulta, entre em contato no 849-8850
999-8269. E você não vai pagar nada pela primeira sessão. Siga no Instagram, @João_Ipino. Nova Caicó Sorridente é a melhor. Essa é a clínica que atende o Seridó. Faz clareamento, tratamento de canal, prótese, implante, cirurgias em geral. Tem o atendimento que já conquistou a gente. Clínica Dentária Nova Caicó Sorridente. Oferecemos todas as especialidades odontológicas, aparelhos ortodônticos, restauração, limpezas, raio-x e atendimento infantil, sob a administração dos irmãos Dr. Caio Alves e doutora Kátia Cota. Oferecemos o que há de melhor, de forma acessível para a população. Avenida Seridó, 384, próximo ao Mercado Público. Telefone 3421-4421. WhatsApp 998910201. Instagram, @Caicó Sorridente. Nova Caicó Sorridente. Clínica São José, a sua clínica, sua